Salve amigos, mais um Super Podcast Experts, o melhor podcast do segmento de segurança, de tecnologia, de pessoas, o melhor podcast do nosso ecossistema de podcasts, é esse aqui. Sob patrocínio do IBRAGESP, Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino, e da Modus, nosso centro de formação e estudos dos vigilantes. Super abraço para os nossos irmãos Lima e Magnão, certo, irmão? Certo, irmão. Obrigado por tudo. Hoje nós temos um convidado super especial. Aproveitamos que ele passou por São Paulo, agarramos, porque não é uma oportunidade que ocorre sempre. E o Andrade vai fazer a abertura, passando a bola para o nosso convidado. Vamos que vamos, pessoal. É isso aí, meu irmão. Salve, salve, galera. Direto aqui dos estúdios Experts. Hoje a gente tem a honra de receber um convidado ilustre. Convidado que eu tenho o maior entusiasmo de apresentar para vocês, porque eu sou fã desse cara. Afonso, da Anjos da Guarda. Afonso, fala um pouquinho para a nossa plateia de você. Se apresenta para quem não te conhece, para conhecer um pouquinho melhor dessa tua história tão bacana. Bom, bora lá. Você errou meu nome, né? Eu tô no lugar certo porque eu sou Zé também. É Zé. Eu sou Zé Afonso. O mercado me conhece como Belchior. Afonso Oliveira. Zé Experts 3. Zé Experts 3. Eu atuo no segmento de vigilância patrimonial em Minas Gerais. Sou CEO, sou fundador da Anjos da Guarda e dispensável dizer do prazer que é estar com essa dupla que eu sou fã e que realmente agrega muito para o nosso segmento. Legal, uma honra te receber aqui. É uma honra. Hoje Zé ao Cubo. Zé ao Cubo. Zé ao Cubo. Ô Afonso, ô Zé Afonso, vamos de Afonso, vai que é mais fácil. Eu queria começar puxando um tema com você a respeito da postura da sua empresa, como conduz pessoas e etc. Eu vi outro dia um artigozinho seu, um post no LinkedIn falando sobre a contratação de pessoas que você escutava, se não me engano, da sua mãe, dizendo quantos pais de família, FON, acho que era o seu apelido, provavelmente. Então, quantos pais de família, FON? O que significa esse quantos pais de família? Traduz isso, me parece uma coisa de cuidado com pessoas muito forte, muito extrema, mas o conceito disso tudo e como é que você lida com isso na Anjos da Guarda, por favor. Bom, primeiro, o que seríamos nós na atividade de prestação de serviços de segurança se nós não tivéssemos pessoas? Então nós temos que ter o melhor acolhimento possível, né? E esse é exatamente o conceito. Eu tive o privilégio de que minha mãe morasse comigo nos últimos anos de vida e eu tinha que passar na casa dela. Ela morava junto comigo, mas num ambiente independente, e eu passava para dar um beijo de manhã e comemorava as vitórias, né? Porque elas têm que ser comemoradas sempre no fim de tarde, à noite. E quando a gente comemorava e fazia menção a um determinado contrato, a pergunta que ela sempre fazia era essa: mas quantos pais de família, Fon? Mas quantos pais de família, meu filho? E esse é um capital que nós não podemos desprezar nunca, né? Nós tivemos aí o privilégio agora no final do ano de 2023 de receber uma certificação como Great Place to Work. Uhum. E nessa certificação, que me deixou contente e aumentou minha régua de responsabilidade, foi que quem preenche as respostas, os questionários, são os nossos colaboradores. Então nós precisávamos de uma nota 7 e nós tivemos uma nota 8.7. Tá? Me deixou profundamente feliz e me deu, obviamente, a responsabilidade de saber o seguinte: cadê os outros 13? Né? A gente tem trabalhado, a gente tem tido um esforço, Sim. Tem convergido aí energias para que eu possa ter um ambiente acolhedor, né? Sim. A gente vê aí um grande fenômeno mundial e ele se acentuou depois da pandemia, que é o autodesligamento. Isso tem acontecido em todas as organizações, todos os níveis. Então você tem um trabalho de aculturamento, de acolhimento das pessoas e de realmente divulgar que aquele ambiente é um ambiente propício à permanência, é um divisor de águas para o nosso segmento. Você, né, sabe disso como poucos, né, sim. Andrade? E pode talvez até me ajudar a elevar essa discussão aí. Sim, sim. Eu ia até inclusive te perguntar sobre isso, porque assim, quando a gente para olhar
Os índices de afastamentos hoje, eles crescem assustadoramente. E quando você olha no detalhe sobre esses afastamentos, os CIDs, as doenças de transtornos emocionais ou os efeitos... Código F31, 32... Você conhece tão bem quanto eu, e aí quando você olha também as questões de quiet quitting, né, que é a saída silenciosa, o autodesligamento, questões de burnout. Como é que você tem trabalhado isso no dia a dia com a turma, no chão de fábrica? Porque eu sei que você é um entusiasta de ir no chão de fábrica, de conversar com as pessoas, de saber olhar no olho do colaborador e saber efetivamente o que está acontecendo com todo mundo. Como é que você tem lidado com essa questão especificamente, Afonso? Bom, primeiro nós estreitamos um canal de comunicação com o nosso time desde a ponta. E esse canal de comunicação, em última instância, vem até a mim. Tá? Então é um canal em que ele pode buscar informação, é um canal que ele pode buscar um direito que eventualmente nós suprimimos. Olha, nós erramos uma carga de ticket, alguma coisa que o valha. Sim. Esse é um ponto. Segundo, você falou aí do Lima, do Ibragesp. O Lima é um grande parceiro. Ele incrementou a nossa universidade corporativa com alguns cursos e nós temos umas trilhas de saúde mental. Tá? Então a gente faz campanhas e aí a gente grava em Belo Horizonte algumas estruturas, alguns módulos. Para quê? Para que eu possa perpassar diferentes áreas. A gente premia aquele colaborador que caminha por toda essa trilha. Tá? Então a gente faz trabalho com psicólogos, a gente busca trazer para a nossa operação um ambiente saudável. Um outro ponto que é muito importante, que eu sugiro que as empresas tratem, é a questão da informação. Uma informação simples pode ser muito relevante, porque pode gerar uma apreensão para o colaborador lá na ponta. Então, uma bobagem do tipo, que dia caiu meu salário, que dia vai ser meu ticket de alimentação. Infelizmente, a gente tem percebido no Brasil, nos últimos anos, o colapso de grandes organizações. Então, a transparência dessa informação gera tranquilidade no ambiente de trabalho. E outro, a gente tem feito estudos até de mobilidade. Porque, às vezes, eu tenho um vigilante que atende muito bem numa determinada área, mas ele tem um deslocamento significativo e ele deixa de conviver no ambiente familiar. Perfeito. Isso gera desconforto, é óbvio que sim. Então, o que a gente opta? Por buscar uma alternativa de movimentação desse profissional para que ele tenha sempre o menor deslocamento possível. É importante que ele conviva socialmente, é importante que ele conviva no seio familiar. Né? A gente discute muito lá na Anjos da Guarda o papel da própria supervisão. A minha supervisão não tem, obviamente, a pretensão de ser uma supervisão punitiva. Ele é uma supervisão que está para acompanhar a operação e está para organizar a operação. Óbvio que se ela tiver que exercer disciplina, aplicar punição, vai fazê-lo. Mas eles não têm essa conotação, não é esse o nosso papel. Não é um papel de repressão, né? Não tem que ser. Porque eu espero daquele profissional, ele me representa. Né? A gente estava discutindo aqui antes sobre a questão de nós termos a segurança em todos os níveis como um valor. E onde é que esse valor está? Esse valor está em cada um que nos representa, porque é o que eu digo, a sala de treinamento da Anjos da Guarda é no andar que fica a minha sala. Tá? Então, invariavelmente, quando tem algum treinamento de integração e eu estou na empresa, eu vou lá para bater um papo, né? O meu time mostra a minha foto, então quando eu estou na rua, há uns dias atrás eu fui visitar um cliente e falei, opa, a gente tem um setor por aqui que eu não tinha ido ainda. E aí estava o vigilante na guarita e tal, ele me viu, o senhor que é seu Afonso? Eu falei, opa, vamos conversar aqui. Eu sempre pergunto, duas perguntas que eu faço. Como é que está a empresa com você? E depois que ele me responde essa pergunta, eu faço o inverso. E como é que está você com a empresa? Perfeito. Esse canal de proximidade, ele gera um engajamento muito interessante. Inclusive na forma de tratamento. Então, se eu tenho, por exemplo, alguém que trabalha comigo e que opta por me chamar de senhor Afonso, lindo e maravilhoso. Se ele opta por me chamar de Afonso, bom também, não tem motivo para... Eu falo, opa, não, eu não sou o dono, tá? Eu sou alguém que começou o trabalho. Agora, quem faz a organização, hoje são mais de 1.800 pessoas. Então,
São mais de 1.800 pais de família. Pais de família. Né? E aí o que eu digo sempre, nós temos 36 anos de mercado. Algumas pessoas que nós contratamos são mais novas do que a organização. E aí quando eu falo com esse time, eu sempre digo para eles o seguinte, olha, vocês estão aqui hoje porque alguém abriu portas. Nós precisamos que vocês nos auxiliem a atuar como multiplicadores para trazer novas pessoas. Esse perfeito, é o ponto. Perfeito. E você fazendo essas duas perguntas, você acaba fazendo uma avaliação 360 raiz. Né? Por aí. Só isso. E surgem muitas coisas interessantes. Porque quando você vê alguém que aprofunda um pouco mais, ele dá uma sugestão. Ele trata, olha, por que a gente não faz assim? Cara, tem bobagem, tá? Mas que tem impacto. A gente tem, obviamente, esse é um fenômeno também que está em todas as empresas, nós temos pessoas que têm pensão alimentícia. E a justiça, invariavelmente, manda que nós paguemos a pensão alimentícia no dia 10. Você tem o fechamento de folha e tal, é um prazo normal e a gente sempre pagou no dia 10. E aí, um belo dia, chegou lá uma OS, né, uma OS externa, de alguém fazendo uma ponderação no seguinte sentido. Funcionário nosso já há uns 8 anos, talvez, dizendo o seguinte, olha, todos os meses eu tenho que pagar multa da escola da minha filha, porque a escola da minha filha vence no dia 5. E aí o RH respondeu, olha, a ordem do juiz é para a gente pagar até o dia 10, a gente fecha a folha e tal. Uma OS que chega na empresa, qualquer que seja ela é baixada por 3 níveis. Não é o setor que baixa. É o gerente, agora um diretor, antes ele era nosso superintendente, e eu. Tá? Nós 3 aqui. Tá? Fazemos essa baixa de todas. A gente dá uma última geral e tal. E esse caso me chamou a atenção porque eu chamei o gerente de RH e falei aqui, qual que é o impacto que custa nós pagarmos as pensões no dia 5? A gente tem que antecipar determinadas informações. Podemos fazer? Podemos. Cara, a gente fez. Perfeito. Então, assim, resolveu. Bobagem, assim. né? Mas assim, tá na nossa mão. Assim, não gerou impacto. Ficamos mais ágeis em algum momento, né? Sim. E, pô, lá na ponta, ninguém reclamou. Exato. Tá? A gente gerou mais conforto para quem trabalha conosco. Eu acho que foi uma mudança significativa, é um impacto nas pessoas, na vida das pessoas, né? A empresa se preocupando com ela e com a família, né? Empatia. Irmão. Empatia. Eu vejo que você fala muito também, a gente sempre que te acompanha, sobre o DNA da empresa, fazer um atendimento customizado. Para quem não conhece a área de segurança privada, as empresas crescem e o atendimento é perdido no meio do caminho. Sim. Passa a ser uma coisa muito automática. É um padrão. Não estou dizendo que é ruim, porque funciona para muitos, para outros acaba começando a dar problema. Como é que você lida com todo esse tipo de DNA, de customização do atendimento, na hora que a empresa começa a crescer? Eu acho que você tem aí, depois você confirma, mais de 1.800 pessoas, colaboradores. Isso. A empresa vai crescendo. Cada vez que cresce, Afonso, a gente sabe que pode acontecer a perda da qualidade. Como é que você faz para manter esse crescimento, mantendo o teu nível de satisfação lá do cliente final? Essa pergunta é muito interessante e essa é uma realidade. Você vê que eu tenho escutado aí, tem um termo, como é que é? Não é aglutinadora, não. Eu vou lembrar o termo. Porque os grandes grupos têm comprado empresas menores, isso, né? E esse fenômeno tem gerado negócios para a gente. Porque quando um grande grupo compra uma empresa menor, ele acaba criando um distanciamento na ponta. Então, o que nós criamos lá na Anjos da Guarda foi um desdobramento da operação. O que é isso? Nós criamos grupos de sucesso do cliente. No que ele é composto? Eu tenho uma área de qualidade, então eu tenho um gestor de qualidade, ele não tem vínculo com a área comercial, ele não precisa vender nada, e ele não tem vínculo com a área de operações. Então ele pode criticar o nosso próprio time. E aí nós colocamos no mesmo nível, né, para poder gerar essa aproximação com o nosso cliente, um grupo de supervisores. Então eu tenho uma supervisão 24 horas, um técnico de segurança do trabalho, eu tenho uma equipe dedicada, independente de operação e tal, e aí eles têm clientes que eles atendem sistematicamente.
Um indicador que nós temos na nossa operação, obviamente, é o NPS. Tá? E aí o que acontece é o seguinte, quando eu tenho o que a gente chama de uma visita de qualidade, nós sempre envolvemos mais de uma área. Tá? Por quê? Para que eu possa ter uma informação mais fidedigna daquela operação. Então, no momento em que o cliente faz ali as ponderações, as críticas, o analista, ele desdobra aquilo para todo o nosso time interno, tá? E aí os gestores de todas as áreas que foram demandadas são provocados a tratar alguma situação, a reportar algum caso de sucesso internamente. Essa informação, esse relatório, ele não é baixado pelo analista. Tá? Ele é tratado ou pela gerente de comunicação, ou pelo meu diretor, ou por mim. Quando nós validamos aquelas informações todas, nós baixamos aquela comunicação, damos aquele caso como encerrado, e aí o sistema já gera uma obrigatoriedade de uma nova visita para aquele cliente. Então, o principal ponto que eu enxergo hoje é o seguinte: nós precisamos delegar para as pessoas responsabilidades, acompanhar para que elas façam bem feito, porque lá na ponta o cliente precisa ter um tratamento condizente. A gente sabe que a prestação de serviço de vigilância, infelizmente, é um produto caro. Quando a gente fala de custo de mão de obra, de benefícios, principalmente de encargos, né, de toda a parte. E tem que fazer tudo bonitinho, certinho, porque é muito visado, inclusive o setor, né? Tem muita empresa que a gente soube aí no passado que andava até não fazendo o recolhimento dos impostos corretamente e começou a ter preços baixos para competir deslealmente, né? Infelizmente, você não põe tanto no passado, isso não está acontecendo ainda. A gente vê que, e o mercado sabe, e eu fico muito triste, muito desapontado quando isso acontece, porque isso nos expõe, nos fragiliza a todos. Você pega uma organização que hoje tem uma mesma autorização de Polícia Federal, quando ela sai do mercado, primeiro ela gera um desamparo em centenas, milhares de pessoas. Segundo, ela gera um descrédito para o mercado. Sim. Porque o que impede que uma outra organização colapse amanhã? Seja igual ou pior que aquela ainda. Então você tem que ter um modelo de transparência, né? Assim, muito grande. E outra coisa, você fez uma ponderação aí que eu acho muito pertinente, que é a questão econômica. Né? Eu vim para São Paulo, estou participando de um curso com... Pode fazer uma propaganda do Colete aqui, não? Irmão, Deve, pô, né? Irmão Colete. O Colete é um grande amigo e ele criou o High Level. E a gente está encontrando aí, né, vão ser 6 módulos ao longo desse ano de 2024. Ele criou lá o Alpha Mind, daqui a pouco eu vou estar em Barueri para bater um papo com a turma. E uma das provocações que nós tivemos no último mês foi do Marcelo Bando, falando de precificação. Né? E eu fiz questão de destacar para os meus colegas de bancada que o que assegura a perenidade do nosso negócio é a precificação correta. E quando você fala de precificação correta, você perpassa todas as áreas da empresa. Por exemplo, o turnover, o absenteísmo, tudo isso tem um impacto. Muitas empresas talvez não tenham conhecimento, mas você tem o tal do FAP, né, que é um perigo para as organizações. Né? O impacto que ele traz com um multiplicador do seu percentual de pagamento de imposto, ele gera uma situação muito ingrata para quem não sabe disso. E aí você tem que realmente conhecer a operação. Para quê? Para que você possa ter ferramentas para melhorar esses indicadores ou fazer a mágica de o cliente pagar essa conta, que é mais complexo. Que é mais complexo esse repasse, que é muito difícil. Mais complexo. E você tocou num ponto que eu acho que é primordial. Hoje, quando a gente fala de gestão, e eu recentemente estive lá, também estou fazendo um curso lá na Dom Cabral, lá na sua cidade, e a gente estava discutindo exatamente sobre isso. A maioria dos gestores, ela não dá a importância devida para a educação financeira. Não gosta de finanças. E se o gestor não conhecer de finanças, ele nunca vai conduzir bem os seus negócios.
Talvez nesse curso que você está fazendo lá do nosso irmão Colete, para quem eu mando um beijo agora, beijão. Beijão, Colete. Beijo. Né? No High Level, lá no espaço Alpha Mind, que é um espaço que o Colete, o Bando, o Garuti... O Lucas não. Não, o Michel. O Michel da Datamassi. Beijão, Michel. O Michel também, para todos eles, né? Mas a maior sacada que eu ouvi de um gestor, que eu sou fã incondicional, sobre precificação foi do Garuti. E o Garuti fala exatamente isso. Ele fala, cara, eu tenho que ensinar, inclusive, o meu concorrente a precificar corretamente. Porque se ele não precifica corretamente, ele influencia negativamente no meu negócio. Perfeito. No de todos, né? Vai todo no meu mundo negócio. no mesmo nível. Então passa por isso. Vocês têm um produto que é commodity. A vigilância patrimonial é um commodity. Sim. Né? Ela é igual para todo mundo. Piso salarial é o mesmo, a convenção coletiva da categoria é a mesma. Você pode buscar uma geração de valor, né? Exato. Para diferir, para sair do aspecto preço. Exato. Mas é por aí mesmo, começa assim. Mas é por aí, né? Então você tem o órgão regulador, que é a Polícia Federal, que é o único, e com a mesma legislação antiga, com as mesmas portarias antigas, enfim. O negociador. Os atores são todos os mesmos. Né? Isso. Você tem a parte clandestina. Onde é que você vai se diferenciar? Esse é o ponto. Esse é o ponto da sacada. É a geração de valor. É onde você gera valor para o teu cliente. Onde você vai resolver a dor do teu cliente. E não vender um serviço de prateleira. Perfeito. Você sabe que eu tive a oportunidade de, há alguns anos, a gente tinha declinado de um bid de uma grande cervejaria, ou cervejeira, porque fabrica tudo. E por quê? Porque eles têm lá o tal do OBZ, Orçamento Base Zero. O que é isso? Todo ano eles começam do zero a precificar. E aí como é que você investe numa operação que daqui a pouco você vai estar num lugar comum, commodity puro. E eu tive a oportunidade de encontrar com o professor Vicente Falcone. Perfeito. E a gente conversou, tive uma aula com ele durante uma aula privada, né? A gente ficou numa sala VIP conversando durante um tempo. Ele falou, senta aí. E aí eu falei, opa, oportunidade de ouro, vamos lá. E eu falei, professor, eu recebi esse convite, declinei e tal. Eu já falei na companhia que algumas coisas não podem ser assim. Então, ontem eu estava discutindo com o meu time comercial o seguinte, você tem uma relação de preço e de valor. O que você tem que promover? Você tem que, se você quiser uma relação preço, você nivela por baixo e pronto. Então você tem que gerar o maior valor para a sua operação, mas não aos seus olhos, na percepção do cliente. Para isso, o que é importante? Que você entenda as dores, né? Eu vi recentemente uma fala, um evento que eu estive em Belo Horizonte, do Nelson Williams, que é um advogado. Um advogado famoso. E assim, a gente trabalha com o escritório dele em Minas Gerais e ele abriu, né, ele falando da trajetória dele, eu falei, olha, vamos levar isso para o nosso comercial. Porque o que ele diz na apresentação, na fala inicial dele, numa abordagem inicial de negociação, de conhecimento, é o seguinte, me conte a sua história. Quando você tem a oportunidade de escutar a história de alguém, você tem a capacidade ali de captar algumas dores, inseguranças, expectativas, isso gera uma aproximação. Sim. Então, nós que desenvolvemos, né, e fundamentalmente a gente conversa para promover a segurança, como é que eu promovo a segurança de um ambiente que na técnica, né, tudo bem, a gente pode até dar enormes sugestões, mas será que aquilo que eu estou propondo vai gerar uma percepção, um valor para quem está acolhendo? Eu tenho que ter os dois mundos. Sim. Se eu não tiver, eu vou ter a intranquilidade, o insucesso do cliente, e aí, se ele está inseguro, se ele está intranquilo, por que ele vai precisar contratar anjos da guarda? Ele pode contratar qualquer um. Ele não precisa de mim. Né? Então, esse é um papel fundamental, né, de ter um olhar de acolhimento. Sim. Né? Eu fico muito incomodado quando a gente recebe lá solicitações de propostas depois de algum fenômeno de violência. Tá? Por quê?
você não está sendo inserido numa economia produtiva. A gente já teve a oportunidade de receber propostas, de receber pedidos de propostas de organizações que a gente via assim, se nós mandarmos, nós vamos ter um impacto significativo na estrutura dessa empresa. E aí ele não precisa me contratar. Porque o que a gente faz? Será que eu não posso dar uma consultoria para ele? Perfeito. E aí, quanto nos custa isso? Nada. Né? Nós tivemos já algumas oportunidades. Sim, né? sim. E aí, esse processo, né, de consolidação da empresa, ele também é um processo de escolhas. Né? Por exemplo, nós optamos, eu não atendo o segmento público, é opção comercial. Tá? Nós declinamos de alguns tomadores de serviço. Eu não quero associar a imagem que a gente luta para manter ISDA, eu não quero associar a qualquer cliente. Né? Será que em algum momento eu associar, por exemplo, a uma atividade clandestina, que também demanda serviço de segurança, vamos combinar, não vai denegrir, Totalmente, não vai expor a minha outro. organização? Agora, para que eu preciso daquele ambiente? Coerência ética. É por aí. Como é que é? A questão do dinheiro não tem cheiro. Para mim, ele tem sim. A gente busca. E isso tem uma história interessante. Há muitos anos atrás, nós recebemos uma consulta de um empresário do interior. E ele queria um monte de coisa e eu nunca tinha escutado falar da família. Eu falei, que negócio maluco. Era assim, um ticket muito significativo. E aí o comercial ficou louco, né? Vamos fazer. Eu falei, calma, vamos entender, vamos ver quem está do lado de lá do balcão. E aí nós pesquisamos sobre, né? E aí era realmente uma família tradicional, ligada à mineração, tinha lastro para aquela demanda toda financeira, né? Eles tinham acabado de fazer uma negociação que envolveu aí quase a casa dos bi em dólares, e aí vamos fazer, vamos dimensionar, vamos estudar. Mas fora isso, eu te confesso que nós somos muito pudicos na hora de colocar a mão na cumbuca. Tá certo. Né? A gente podia estar gigante, ok, mas os pais de família, eu garanto para vocês o seguinte, ninguém vai sair lá com a Polícia Federal na porta, a gente busca clientes que tenham uma inserção positiva na economia, né? E graças a Deus nós temos diversos, eu tenho clientes que estão conosco há 30 anos. Né? Bacana. E é uma energia muito bacana. Sim. Né? E aí eu quero só frisar o seguinte, essa energia para mim é o que me move. Tá? Então assim, vocês vão ver daqui a pouco que, de acordo com as feridas que vocês cutucarem aí, as lágrimas vão cair. Porque a Anjos da Guarda é uma filha. Sim. Né? Quem não tem uma energia boa não fica. Não fica. É isso aí. É muito interessante isso. Eu tenho vocês conhecem algumas pessoas do meu time e, sem demérito dos concorrentes, eu tenho o melhor time do Brasil. Que bacana. E esse reconhecimento é importante, né, Andrade? Que reconhecimento bacana. De ser Muito assim, legal. Tem. ser público, de ser genuíno, Não, de ser e eles espontâneo. sabem. E eles sabem, porque as provocações são muitas. Né? Nós temos que ter a melhor entrega. Eu tenho uma história muito interessante que me marcou todos os aspectos de aprendizado e até do ponto de vista econômico. Em 2010, nós demitimos um cliente. Não foi um cliente qualquer. Tá? Esse cliente, à época, respondia por 23% do meu faturamento. E nós demitimos esse cliente. E por que nós demitimos esse cliente? Porque a gente acompanha a operação e nós entendíamos o seguinte, a gestão que era feita pelo cliente era uma gestão que colocava a operação dele em risco. Olha que negócio interessante. E aí nós identificamos, quantificamos isso, o grupo matriz aqui em São Paulo, nós levamos isso para a diretoria lá em Minas, olha, nós identificamos esse problema, e aí o diretor ficou abismado, falou, isso é muito sério, eu não consigo resolver isso aqui. Vai para São Paulo? Falei, vou, claro. Pegamos um teco-teco lá, vim para cá, eu, meu superintendente, batemos na porta do cliente aqui, sentamos lá com a gerência de segurança, com o diretor de RH, apresentamos o que nós tínhamos mapeado. Sim. E aí, em todos os níveis, né? A gente dizia que o gestor,
a despeito de ter conhecimento, né? Ninguém está num cargo de gestão, ele tinha muito mais mania do que conhecimento. Tá? E aí apresentamos as informações todas, foi um alvoroço. Não, isso é muito grave, isso é muito sério, vamos mexer, vamos resolver. Falei, perfeitamente. Eu sabia que não seria um processo que seria resolvido num espaço tão curto de tempo. Fácil, né? Então, beleza, vamos resolver? Vamos. Quanto tempo? 6 meses. Falei, perfeitamente. Estou segurando a bucha até agora, né? Vamos segurar mais um pouco. Beleza. 6 meses. Uai, 6 meses a partir de quando? A partir de agora. Em algum momento tem que começar, né? E aí passou 1 mês, passou 2, passou 3, passou 4. Falei, bom, eles pediram 6 meses. Se já contou 4, nada foi feito e eles querem 6, os 6 viraram 10. Um ano daqui a pouco. Eu não vou esperar. E aí, com 6 meses, com 4 meses, falei, ô cliente, não quero mais. Tá? E aí foi um alvoroço, porque o diretor em Minas, ele, antes de ser o diretor geral da operação, ele tinha sido diretor comercial. Falou, Afonso, você é louco? Eu falei, não sou. Não sou. Talvez naquele momento, bom, eu sabia o que os outros não sabiam. Isso gerou uma comoção dentro da empresa. Porque mesmo o meu time falou, pô, e agora? Eu falei, e agora? Se nós dedicarmos para o mercado o que esse cliente nos exige sem uma contrapartida, porque o que acontece e o que me chamou a atenção? Ia dar merda. O nível de exigência ia... Não, porque não tinha... Não tinha outra consequência. Não tinha embasamento. Não tinha embasamento, tá? E assim, depois de muitos anos, eu não posso cumprir qualquer orientação. Porque uma coisa é a seguinte, eu não sei fazer. Bom, alguém vai me ensinar. Perfeito. Mas depois que eu aprendi, eu tenho que colocar em prática. Eu não posso ser omisso de falar, olha, eu sei que aqui está errado, eu vou cumprir mesmo assim. Esse dinheiro não vem de bom tom para o meu bolso. Sim, sim. Né? E aí nós entregamos a operação, fizemos uma operação de desmobilização linda, em 17 cidades, tudo certinho, pagamos todo mundo. E aí, primeira providência, um café da manhã com o pessoal da minha administração lá na empresa. Porque aí a pergunta, e agora? E agora, né? Bom, e agora é o seguinte, nós precisamos preencher essa lacuna financeira e nós vamos trabalhar com um desgaste muito menor. Pode parecer praga, meus xarás, mas alguns pontos que nós elencamos na revisão de diagnóstico de fragilidade da operação foram colocados em prática por alguém da equipe do mal, em determinado momento, com invasão de fábrica, com roubo, com não sei o quê. E assim, eu ia passar vergonha. Pô, depois de velho, para, né? Não preciso disso. Né? Então, assim, para a gente foi um impacto financeiro. Nós recompusemos isso em 8 para 9 meses. E aí, num outro patamar, porque nós diluímos, né, esse faturamento. Foram vários clientes de áreas distintas. Né? A gente tem mapeado isso, esse é outro ponto interessante. Eu não tenho concentração de carteira, nem em determinado cliente e nem em determinado segmento econômico. A gente atua em vários deles. A gente estuda, né, vê como é que a gente consegue gerar uma operação que seja satisfatória para aquele cliente, mas esse caso me chamou a atenção o seguinte, você tem que ter parcerias que sejam saudáveis. Eu tenho que ter uma entrega condizente com a expectativa. Sim. Né? Vocês são, né, profissionais com anos de experiência. Vocês podem alegar desconhecimento do que está latente? Jamais. Não dá. O meu carimbo está ali. Está lá, assinado. Né? Então, assim, não abro mão disso para mim como um valor. Tá? Eu acho que é nessa linha que eu vou agora te fazer uma pergunta, né? Porque a pergunta é para o Zé Afonso Pufon, né? Que tem essa gestão humanizada que me faz ser teu fã, que me faz ser teu admirador, né? Mas que tem esse lado de gestor, de ser o CEO de uma grande empresa de vigilância patrimonial, que reconhece o time, né? Acabou de reconhecer num gesto genuíno e fantástico, né? De ter o melhor time do teu lado. Como é que você trabalha a questão do teu mapa sucessório? Porque o Afonso, ele é finito, sim, como todos nós, né? Então, vai ter um momento que você vai precisar passar esse bastão. Como é que você está trabalhando isso internamente
dentro da Anjos da Guarda, dentro das tuas lideranças? Sua pergunta é muito interessante, principalmente, cara, eu tenho que lembrar o termo. Eu tenho sido provocado, eu tenho feito um exercício ao longo do ano, tá? Desse ano principalmente, e eu não sei por que motivo, todo dia, aliás, se tem um segmento que cresce no Brasil, é o de empresas de M&A, porque todo dia alguém bate na minha porta. Ou alguém quer comprar, alguém quer não sei o quê. A Anjos da Guarda não está à venda, tá? Exatamente porque... Não fizeram oferta boa ainda, calma, pessoal. Aqui, você sabe que as ofertas, do ponto de vista econômico, são muito tentadoras. Porque a gente tem um bom padrão, bons clientes, né, parcerias longevas. A questão não é bons econômica. Contratos, né? A questão não é econômica, tá? A questão é de ideologia mesmo. Sim. Então, eu tenho trabalhado realmente um processo interno. Eu tenho uma filha. A minha filha não atua no segmento, embora ela acompanhe o segmento bastante de perto, tá? Por que ela acompanha bastante de perto? Porque um belo dia eu brinquei, falei, olha, você vai trabalhar comigo? Não, então eu vou vender. Ela falou, não, de jeito nenhum e tal. Ela trabalha numa empresa ela é biomédica e trabalha numa multinacional da área de saúde. Então ela viaja para fora, vem para São Paulo, conhece um pouco do nosso mercado. E nós temos um combinado dela na condição de acionista. Internamente, até por gostar muito do aspecto de educação, tem pessoas na organização que a gente tem estreitado os laços com conhecimento. Então nós fizemos, vários dos nossos gestores entraram para a Fundação Dom Cabral. Nós participamos lá do PDD, Programa de Desenvolvimento de Dirigentes. Nós fizemos o PAEX. Nós fizemos alguns... eu fiz inclusive o PDDA, que é o Programa de Dirigentes Avançados. Eu tenho lá uma série de bolsistas, tá? Em diferentes áreas. Sim. E eu tenho muita sorte. Eu tenho muita sorte mesmo. Tem um caso interessante de uma menina mesmo, tá? Ela era jovem aprendiz ainda, ia completar 18 anos, trabalhava para a Caixa Federal, terceirizada. E um belo dia uma amiga me ligou, falou, tem uma menina aqui e tal. Eu sempre conto essa história, daqui a pouco ela vai nos escutar, vai se reconhecer, obviamente. Tem uma menina aqui que é muito interessante e, coincidentemente, ela tem o mesmo nome da minha filha, que é um nome incomum, é Ananda. Tá? E aí eu falei, vou atender. Vou atender mais para... Não queria uma menor dentro de uma empresa de vigilância, mas vamos bater um papo, vamos entender qual é. E ela com uma história de vida difícil. E perguntei, falei aqui, o que você faz, o que você pretende fazer? E fui anotando. Ela me deu esse papel alguns anos depois, que ela levou. Eu fui anotando. Ela fazia um curso de técnico de segurança do trabalho. Beleza. Com 18 anos, o que você pretende? Eu quero fazer um curso de contabilidade. Olhei aquele negócio, tem algo de errado não está certo, né? Vai mudar daqui para lá, muito radical, num intervalo muito curto de tempo. E com 20 anos, eu quero estar cursando uma faculdade de contabilidade. Com 25 anos, eu quero ter meu escritório de contabilidade. Falei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Você está fazendo um curso de segurança do trabalho e quer migrar para contabilidade. Esse curso de técnico de segurança do trabalho, existe uma bolsa do Estado, da União, que paga. E o outro não tem essa oportunidade. Perfeitamente. Quanto custa o curso? R$200 por mês. Perfeitamente. Vai lá, faz a matrícula no curso que você quer, me manda o carnê que eu pago para você. Sem contrapartida, sem nada, não vai trabalhar comigo. Beleza, tudo certo. Feliz da vida, né? Liberei aquele caso, vou ajudar alguém, não vai mudar a minha vida, né? Sim. Beleza. E aí estava conversando internamente logo depois da empresa, e uma menina, uma funcionária minha que era bolsista num curso de psicologia, falou, por que você não deu uma faculdade para ela? Eu falei, muito caro. Falou, não, você consegue uma bolsa, você consegue não sei o que e tal. Falou, onde? Ela listou lá, falou, eu estudo nessa aqui e lá tem um bom curso de contabilidade. Tá bom. Aí liguei, conversei, consegui um desconto, você quer pagar R$370. Você ia pagar 200, pagar 370, não ia me deixar mais rico, não ia me deixar mais pobre.
Falei, o que precisa? Ela tem que ter nota do Enem. Tá bom. Aí liguei para a menina, falei, aqui, você tem nota do Enem? Tenho. Falei, então procura o lugar tal, com a documentação tal, e faz sua matrícula já no seu curso de contabilidade. Tá? Tá. Mas volta aqui que eu quero fazer 3 combinados com você. Tá? E aí, beleza. Ela voltou na empresa, fez a matrícula e tal, feliz da vida. Os 3, eu tinha acabado de ler Sonho Grande, tá? E aí, tava assim, o livro eu tinha ido para a Argentina e eu li 2 vezes na viagem, pra você ter uma ideia. Aproveitou bem. Li e reli. E tem uma fala do Lehman que ele faz um combinado, esqueci o nome de com quem, que era um curso em Harvard, alguma coisa que o vale. Guardando as proporções, eu fiz o mesmo combinado. E o que era? Concluído o curso, a igualdade de condição, trabalha comigo. Concluído o curso, trabalha comigo. O que você identificar durante o curso, que você entender que tem aplicação dentro da minha organização, me fala para eu poder avaliar. E o principal para mim, quando você puder, você ajuda alguém. Tá? Beleza, lindo, maravilhoso, começamos nosso pacto, ela foi estudar e deu tudo certo. Um belo dia, nós tivemos uma promoção interna, minha recepcionista foi para a área comercial. E aí vagou uma posição de recepcionista na empresa. Eu falei lá interno, falei aqui, tem essa menina, ela morava em outra cidade, tinha que vir para a faculdade, em igualdade de condição, contrata. Um belo dia, chego na empresa, quem está na recepção? Ananda. Isso tem uns 11 anos, talvez. Sei que eu estava construindo o nosso prédio, né? E aí, ela chegou na recepção, né? Levaram na minha sala e tal. E eu falei, olha, eu tinha recebido umas planilhas de consolidação de custo do empreiteiro, que estava fazendo o prédio para a gente lá. E aí perguntei, você entende de Excel? Falou, eu entendo. Te confesso, desculpem, tá, Ananda, já te pedi desculpas antes, que eu falei, não entende nada, né? Falei, consolida 5 planilhas para mim, tá? E depois você me manda. Tá bom. Quando eu voltei do almoço, ela tinha me mandado já as informações e tinha um bilhetinho. As planilhas continham um erro. Beleza. Aí ela voltou do almoço também e tal. Tinha um erro mesmo. O cara cobrou a menos, R$1.000 e poucos. E aí eu chamei e tal, né? Validei a planilha que ela tinha feito, chamei e falei aqui, me responde uma coisa. Se ele tivesse cobrado a mais, eu teria o direito de ligar para ele para reclamar? Claro. Falei, como ele cobrou a menos, então eu tenho a obrigação de avisar para ele que ele está cobrando a menos. Liga para ele e tal. E quando eu liguei, o cara, não está errado. Eu falei, não, é a seu favor, calma. Tá tudo certo. Já achou que ia tomar uma bomba, né? Beleza. E aí passou, né? Formou e tal. E aí eu tinha um combinado com ela. Sim, né? sim. Chamei, falei, e agora? Você vai embora, vai montar seu escritório, você quer um aumento, o que você vai fazer? Ela falou, não, eu quero que você me ajude no MBA. E aí fez um MBA de controladoria, foi para o IBMEC, né? Uma grande escola também. Sim. Me ajudou muito na empresa. E um belo dia, ela foi embora. A gente cria filho pro mundo, né? E aí ela me procurou e falou, olha, meu espelho aqui é você. Pro bem ou pro mal, ela era chamada de Afonsinha, né, dentro da empresa. O gênio ruim que eu tenho, ela tem também. E um belo dia ela me procurou e falou, falei, mas por quê e tal? Falou, eu preciso aprender mais e aqui eu tenho um limite. Meu espelho é você, eu preciso ir pro mundo. Falei, perfeitamente, vai embora. E aí foi embora. A gente continuou mantendo contato e tal. E aí, um belo dia, ela falou, estou participando de um processo seletivo numa Big Four. Falei, ótimo. Vamos ver quem que a gente tem de relacionamento e tal. Falei, o que você vai fazer lá? Ela tinha uma remuneração bacana e tal, nessa empresa para a qual ela foi, e ia cair bastante se ela fosse para a Big Four. Falei, mas qual que é o objetivo e tal? Aí ela falou, eu tenho que aprender, eu tenho que galgar. Falei, vamos traçar uma linha de carreira para você? É isso mesmo que você quer? Quanto tempo você vai conquistar o que você quer e tal? Eu falei, realmente eu tenho que repensar. E aí nós mapeamos algumas oportunidades para ela, de mercado, algumas empresas dentro de um determinado perfil. E aí
uma posição minha, interna, vagou. E eu falei, não vou contratar ninguém, eu quero agora decupar isso um pouco, entender melhor, porque era uma posição de gerente de controladoria. E aí um belo dia nós trocamos um telefonema, falei aqui, me indica alguém, ou vem para cá. E aí o que era uma provocação, virou, ela tem o nosso DNA. Sim, virou uma contratação. Nós estamos né, felizes da vida, porque realmente nós evoluímos e ela também em outro ponto. Né? E é por isso que eu digo que eu tenho sorte. Porque flutuam boas pessoas com boas energias. Né? A gente tem, você fez aí um comentário a respeito de como é que a gente tem trabalhado essa questão do nosso crescimento. Nós temos reforçado posições estratégicas. Sim. Tá? E aí eu tenho duas possibilidades. Tanto eu tenho avaliação interna e promoções e capacitação, como eu tenho buscado profissionais de mercado. Agora, é muito interessante essa questão de você buscar um profissional de mercado, porque às vezes, e aí eu faço questão de participar desses processos, né? Te digo que dentro da minha administração, 90% eu participei, tá? É muito interessante porque a gente já teve, assim, para contratar uma pessoa para dar um aperto de mão. E aí, uma frasezinha, opa, aqui pega. Não vai dar. Não é nosso, não vai ser nosso. Sentimento, né? Sentimento. Sim, pessoas que você tem avaliação de mercado extremamente positivas, mas que se entregam eventualmente por uma prática fora do convencional, tá? Fora do que é republicano, tá? Notadamente a área comercial é uma área ingrata nesse sentido. Sim. E aí falou, opa, como é que eu vou ter essa pessoa daqui a pouco nos representando? Que não tem os meus valores, né? Não dá. Não tá alinhado. Não tem. Então, tanto que a gente tem investido. Eu enquanto estava vindo para cá, de Belo Horizonte para cá hoje, no voo, eu já anotei vários nomes das pessoas que vêm para as feiras aqui em São Paulo esse ano. Tá? Eu gosto desse intercâmbio, dessa troca de informações, dessa troca de experiências. Então, assim, para uma empresa do meu tamanho, que não é uma empresa grande comparada às gigantes do mercado, nós vamos trazer mais de 20 pessoas para cada feira. Tá? E aí o que a gente faz? Pega um voo lá, vem aqui, passa o dia, alimentação, transporte, tal, tudo nosso. Qual que é o combinado? Multiplica isso internamente. Perfeito. E aí tem também umas separações. Isso é uma maneira importante de você fazer a disseminação dessa informação, né? O que eu gosto de fazer é o seguinte, eu gosto de misturar os públicos. Por exemplo, a área de sucesso do cliente. Pô, eu não posso trazer todo mundo de uma vez só. Eu tenho que mesclar os dias, né? Porque senão uma informação de um olhar de um vai direcionar dos demais. Eu preciso... E aí, quando eu não venho para ficar todos os dias, eu venho no último. Por que eu venho no último? Olha, o que vocês virem aí ao longo da visitação, me brifa. Me manda aí a informação. E aí, ele só quer ir, né? Já às vezes eu chego aqui em São Paulo, o pessoal já veio aqui, eu já assinei contrato, e aí tem parceiros, né? Por exemplo, a Mone eu assinei numa feira, né? Também, graças a Deus, a gente tem boas parcerias. Sim, sim. Né? Porque o nosso time tem esse olhar, tem essa percepção, tem esse interesse. Eu acho que o grande ponto a ser trabalhado é você ter pessoas que têm o espírito de dono na sua organização. É o intraempreendedor, né? Ele é o intraempreendedor. Eu quero pegar o gancho da parceria para falar num projeto importante que você comentou com a gente aqui previamente. E que a gente tem, inclusive, algumas imagens aí que eu vou pedir para o Belchior, nosso assessor Belchior, colocar. Para você explicar para nós o que é isso aí que está na tela. Dá uma olhada lá. Acho que você conhece bem esse assunto, né, Conheço. Afonso? Esse é o meu xodó. É o xodó, né? É o filho bonito. Isso aí deve ser uma reportagem. Acho que ele pagou essa reportagem bacana, né? Tá muito legal o projeto, né? E fora as brincadeiras que a gente fez aí anteriormente, conta a respeito do projeto Palmas, porque me parece um projeto que é uma prestação de serviços, vamos dizer assim, e que é feita sem nenhuma remuneração
para sua organização, tá certo isso? Tá certo. Então conta a respeito pra gente tudo isso aí. Me incomoda o fato de uma empresa como a minha existir, tá? Eu tive uma provocação de um professor uma vez na própria Fundação Dom Cabral, e a provocação era: como é que você enxerga a sua organização, a sua empresa daqui a 100 anos? E eu fui o primeiro, o segundo a responder. Eu falei: olha, eu gostaria que a minha não existisse. Não a minha, a atividade. Atividade e segurança. Se você pensar que a violência consome 6% do PIB, né? O último anuário de segurança trouxe essa informação. É um impacto muito significativo. Então, eu entendo que as organizações que estão conectadas com esse tipo de arrecadação financeira, elas têm que promover algum tipo de devolução para a sociedade. E nós entendemos que o Projeto Palmas é uma alternativa. Esse projeto, ou ações de devolução, de geração de valor para a sociedade, estão acessíveis para qualquer empresa de tecnologia, de segurança. E é muito barato. Tá? Depois eu vou explicar, além do Palmas, o que a gente faz. Mas esse projeto especificamente, ele consiste em um veículo elétrico. Esse veículo está dotado de uma câmera de reconhecimento facial. É uma tecnologia ultramoderna, um investimento alto que a gente fez nesse equipamento. Nós temos na Anjos da Guarda o SICOM, que é o Centro Integrado de Controle de Operações e Monitoramento, em tempo real. Quando esse veículo está rodando o hipercentro de Belo Horizonte, ele processa as imagens e manda para comparar com uma base de dados que está na minha central. Tá? E aí, essa base está abastecida com as informações públicas de desaparecidos que constam na página da Polícia Civil. Então, o que acontece? Esse sistema, ele processa as imagens. Quando você tem uma acurácia, uma semelhança ali de 80%... 80% já é válido, né? Já é válido, vai para um operador, ele valida, e se nós tivermos ali essa validação, a gente faz uma comunicação em tempo real com a Delegacia de Referência de Pessoas Desaparecidas. Esse projeto teve início em fevereiro do ano passado. De fevereiro a outubro, nós localizamos 7 pessoas que constavam na base. Tá? Fabuloso. Infelizmente parou por aí, mas a gente continua rodando, né? A gente vai agora desdobrar isso em outras modalidades. A gente foi aprendendo um pouco com o tempo. Então nós movimentamos esse veículo no hipercentro, rodoviária, área hospitalar, restaurante popular, né? A gente tem agora, existe um limite na atuação dessa nossa prestação de serviços, porque a própria delegacia de referência só funciona em horário administrativo. Tá. Então a gente iniciou uma conversa com a prefeitura para levar isso para a Secretaria de Ação Social e para que eles possam fazer um acolhimento, se for o caso, 24 horas. Esse fenômeno de desaparecimento no Brasil, ele tem que ser melhor estudado. É uma violência muito grande por trás dele, porque o desaparecimento não tem fim. Você tem uma situação extrema, que é o óbito. Você tem a dor, você tem a comoção e tal, mas acabou. O desaparecimento não. E onde é que é a repercussão uma dor permanente enquanto não se resolve, né? É no seio familiar, é no ambiente da escola, no ambiente do trabalho. Fica um vazio. Isso tem que ser preenchido. Uhum. E aí, quando você começa a estudar isso um pouco mais, você vê o seguinte: você tem desde o desaparecimento voluntário, você tem o desaparecimento por uma violência doméstica, você tem violência contra a criança, violência contra o idoso, violência doméstica. Então, nós temos que nos preparar. As organizações podem contribuir um pouco mais para estudar esse fenômeno. E ele é um fenômeno mesmo. O próprio Estado, né? O Ministério da Justiça, ele criou uma estrutura de estudo, mas nem todos os estados do Brasil mandaram seus dados. Aí você tem uma outra situação que é a seguinte: bom, eu estou em São Paulo e eu desapareci. O Andrade fala, o Afonso desapareceu. O Zé Roberto fala, José Afonso desapareceu. Eu sou comunicado 2 vezes e isso fere a estatística depois de uma base de dados pública. Então, não existe um aprofundamento, não existe um estudo do fenômeno de migração do desaparecimento. Uhum. Né? E aí, por que eu digo que as organizações podem contribuir? Muitas vezes as empresas, as organizações, as empresas de segurança
tem algumas imagens e tem toda uma burocracia para disponibilizar aquelas imagens no caso de um estudo dessa ordem. Aí você tem que acionar o cliente e tal. Por que as organizações não criam um protocolo próprio? Dizendo o seguinte, preventivamente, ô cliente, sempre que houver uma demanda oficial, tá, eu não preciso te consultar, eu posso fornecer. A gente vai ganhar tempo. Né? Eu falei que a gente tem outros projetos lá. Como nós temos uma empresa de segurança eletrônica, em determinado momento a gente atualiza o parque que fica à disposição do cliente. E aí eu fico com equipamentos que são muito bons, mas que eu não vou colocar em outro. Então o que a gente faz? Eu faço doação disso para uma creche. Nós fizemos agora, recentemente, uma implantação de uma central de monitoramento para a unidade da Polícia Militar. Por quê? Eles tinham um projeto muito interessante que eles buscavam pegar as imagens externas de condomínios para fazer um estudo dos riscos e melhorar a ambiência de segurança naquela comunidade. Eu achei o projeto fantástico, tá? Tive acesso a ele e aí comecei a provocar. Falei, como é que vocês armazenam as imagens? Ah, nós não armazenamos, a gente não tem estrutura. Falei, bom, então nós vamos doar HDs externos para vocês. E aí o projeto tomou corpo, né? E um belo dia, a comandante lá da unidade do pelotão me ligou e falou, Afonso, muita gente está querendo e eu não tenho condição de monitorar. Eu falei, por quê? Ah, porque eu tenho um monitor só. Eu falei, calma, vamos resolver isso aí. Aí doamos mais 4. Então montamos. Aí coloquei um servidor de imagens e tal. Recentemente nós ampliamos, nós atuamos com muita proximidade com condomínios em Minas Gerais. Tanto condomínios horizontais quanto verticais. E, coincidentemente, alguns condomínios estão nessa região. E nós provocamos os clientes nossos, olha, tem um projeto bacana e tal, vamos participar? Vamos. Já são 6 os monitores. E aí a prefeitura pegou um operador deles e colocou lá dentro. Então a gente começa a ver que, assim, gerou uma repercussão... comunitário o negócio, né? Gerou uma repercussão positiva, porque o ambiente fica mais saudável, leve. Você tem uma produção de negócios mais assertiva. Né? O interessante disso tudo, se vocês rebobinarem lá para trás a conversa, o Afonso Moura falou, a gente não atende órgãos públicos. Então você veja que isso aí não tem uma ligação direta até com uma coisa assim, olha, você vai ganhar uma obra pública, então você me ajuda aqui. Não tem, ele não tem clientes na gestão pública. Ou seja, isso realmente é um trabalho que ele faz altruísta. A gente é um só trabalho provoca. que faz, aliás, provoca muito, né? Nós provocamos, nós temos... Isso é porque você quase que, né, não tem o que fazer lá na tua empresa. Você provoca, né? Ele não tem o que fazer. Mas você sabe que cada vez, coincidentemente, essa menina aqui é a Ananda. Ananda. Tá? O Gleison é o motorista oficial desse veículo, Então conhece tudo. Ela está participando do projeto com você? Aqui ela deve... Não, ela fica interna, tá? Foi uma coincidência. E tem um negócio interessante que é o seguinte. Ele é um veículo híbrido, elétrico, 100% elétrico. 100%, E aqui eu tenho toda uma tecnologia para remeter em tempo real as informações. Tá? Então eu tenho DVR, tenho internet. Né? Qual que é a vantagem que eu tenho? Eu testo conexão, eu testo tecnologia. Né? Então, assim, tem uma questão que eu estava comentando eu falei do Claudemir Oliveira, né? Não sei se eu falei antes ou se foi depois, já na nossa gravação aqui. Foi durante aqui, eu anotei. Pois é, o Claudemir é um amigo que é um entusiasta da psicologia e ele estuda, né? Fez aí pós-graduações em psicologia positiva e num dos cursos dele ele me ensinou que quando você faz o bem, você... reforça o lado de benefícios ou o lado de recompensas do cérebro. Sim. Então, no fundo, o que você faz bem para você. Sim. De bom ou de ruim. E a energia vai voltar, não vai voltar. Jeito, né? O universo devolve. A gente tem muita oportunidade no nosso mercado. Então, por exemplo, as empresas de segurança eletrônica, aquele material que está obsoleto, que foi recolhido... Ele pode ser reaproveitado, né? Põe numa creche, põe num asilo, promove. É uma oportunidade de você... testar o seu time técnico, é uma oportunidade de você testar novas conexões. Aquilo pode gerar uma repercussão no entorno, para que você tenha novos negócios, né? E não nos custa. Não, e faz um bem, traz uma energia positiva. Traz. Andrade,
O Lima e o Magnão, da Embragesp e da Modos, mandaram um recado ali, ó, que tá na hora do... Pega a visão. Pega a visão. Pega a visão. Vamos Porque explicar. nós já chegamos ao final do programa e agora vem o momento Pega a Visão. O momento Pega a Visão, o nosso expert, o nosso convidado, traz um papo reto para a nossa audiência sobre o que ele quiser falar. O tema é livre. E você, cara, com tanta coisa, com tanta história, com tanto ações de bem na veia, com certeza a gente sabe que você tenha um recado certo para mandar para essa galera que está nos assistindo. Então eu queria que você, olhando ali pra você, olhando para aquela câmera, você mandasse um papo reto de qual é a visão que o Afonso tem de como o empreendedor deve levar o seu negócio. Olha, o primeiro ponto, ou o ponto mais importante, é que nós temos a responsabilidade de um legado. O principal ponto é o seguinte: o que eu vou deixar depois que eu for? Qual é a importância do que eu construir para as pessoas, para as organizações, para a sociedade que nos acolhe? Nós temos uma relevância muito grande, nós, atores do segmento de segurança, de planejamento, de proteção, temos a responsabilidade de prover meios para a geração de negócio, para incremento da economia. Agora, nós temos que levar uma mensagem que seja uma mensagem responsável, nós temos que atuar com ética nas nossas relações, porque o que adianta eu apresentar para o meu cliente toda uma miríade de ações de proteção de tecnologia se eu não for ético no relacionamento com o meu time interno? Então nós temos que melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é o ponto principal. A sociedade tem que ter nas nossas organizações uma visão de que nós estamos para melhorar o ambiente de produção e de, por que não dizer, para crescimento do nosso país, que é um país tão rico e que apresenta tantas desigualdades. Então, nós temos que ser inconformistas de entender o seguinte: o que eu posso melhorar? Para quem que eu posso melhorar? Se nós fizermos essa avaliação e levarmos esse impacto, e aí melhorar para o seu time interno, para sugerir uma comunidade, para sugerir melhoria em transporte público que seja, para sugerir... você vê que quando você vai fazer um estudo de segurança, muitas vezes o impacto do risco está na falta de um transporte público naquele horário, está num problema de iluminação. Nós temos essa visão. Então, participe dos conselhos na sua região, participe de grupos de estudos, tenha contribuição positiva, valorize o que você tem de melhor, que é um conhecimento que é muito caro e que é muito estratégico para as pessoas. Esse é o ponto. É isso. Mandou o papo. Mandou o papo reto. Bom, Andrade, meu irmão, Afonso... Mais um Zé para compor. Mais um Zé. Zé ao cubo hoje. Hoje foi Zé ao cubo. Fechamos o programa, mais uma vez agradecendo Embragesp, ao Lima, nosso querido irmão, e ao Cleiton Magno, lá da Modos. A gente agradece, fecha o programa. Agradeço a sua presença. A gente laçou ele passando por São Paulo. Ele chegou aqui para poder colaborar com o podcast Experts. Mais uma vez, muito obrigado, Zé Afonso. Muito obrigado, meu irmão Zé Andrade. Fechamos. Tamo junto. Eu não sei se eu falo hierarquicamente do prazer ou da honra de estar aqui, mas vamos empatar os dois. Queridos, um beijo e muito feliz de estar aqui. Estamos à disposição. E para quem quiser saber um pouco mais da Anjos da Guarda, anjosdaguarda.com.br, estou no LinkedIn, estou no Instagram, a gente pode trocar impressões por lá também. Um abraço. Fechou, pessoal. Muito obrigado aí, Belchior. Obrigado aí. Valeu.